Características. O mecanismo DP617 equipa as impressoras fiscais MP20FI, MP20FI2 e MP25FI. Também é utilizado na impressora não fiscal MP20CI. É um mecanismo bidirecional com velocidade de impressão de 2,4 linhas por segundo. Imprime em bobinas de 2 ou 3 vias autocopiativas. Seu cabeçote de impressão pode atingir uma vida útil de até 50 milhões de caracteres. Suas principais engrenagens possuem um sistema de embreagens que minimiza quebras em casos de travamento. E também possui sensor para autenticação de documentos. Desmontagem, módulo 1. Para a desmontagem e montagem deste mecanismo, são necessárias as seguintes ferramentas: alicate de bico pequeno, alicate de corte diagonal, chave de fenda pequena, chave Phillips ponta média, pinça metálica, pinça plástica, punção fino. Independente do modelo de impressora, abra a tampa frontal e retire sua tampa traseira. Retire a fita de impressão. Remova esses 2 parafusos. Levante a parte frontal e retire estes 3 conectores. Atenção! Ao remover os cabos, tome cuidado para não danificá-los. No mecanismo que equipa a impressora não fiscal MP20CI, na parte traseira, corte esta presilha e solte o cabo da placa dos sensores. Para os ECFs MP20 e MP25, na parte traseira, corte também a presilha e, em seguida, afrouxe estes 2 parafusos para retirar o sensor de fim de papel e seu suporte. Libere as travas traseiras do mecanismo e separe-o da base. Na impressora não fiscal MP20CI, afrouxe estes 2 parafusos do suporte e retire a placa de sensores. Atenção! Cuidado para não desajustar ou danificar nenhum dos 3 sensores. Caso contrário, a impressora não funcionará. Solte o cabo da cabeça de impressão da placa de conectores. Remova a cola quente e libere o cabo das guias do carro de impressão. Pressione esta trava e, com cuidado, levante a cabeça de impressão para removê-la. Nas laterais do chassi, retire estes 2 parafusos e remova a serrilha. Na placa de conectores, aqueça estes pontos de soldagem, removendo os cabos do solenoide,
do sensor de reset, do sensor de autenticação e do motor. Desmontagem módulo 2. Remova este parafuso e retire o solenoide de avanço do papel. Retire estes dois anéis elásticos e remova a engrenagem da embreagem. Retire o came da embreagem. Movimente a alavanca de engatilhamento e com uma chave pequena, remova a engrenagem de redução e a engrenagem motriz de avanço de papel. Em seguida, retire a engrenagem motriz e de escorregamento do avanço de papel e a engrenagem de redução do motor. No eixo do tracionador de papel, solte este anel elástico. Desloque esta bucha para dentro do mecanismo. Retire o eixo tracionador de papel. Cuidado para não perder as buchas. Solte este anel elástico. E retire o eixo principal. Certifique-se de posicionar o tubete da correia na parte superior de seu encaixe no carro. Remova o carro de impressão. Com cuidado, puxe a guia da fita para separá-lo do carro de impressão. Retire este anel elástico e remova o eixo secundário. Solte estes dois anéis elásticos. E retire a chapa tensionadora da correia. Remova este parafuso. Em seguida, retire a correia dentada com o tubete e o suporte da polia livre. Retire estes dois parafusos. E separe a placa de conectores do chassi. Desmontagem módulo 3. Solte os dois parafusos que prendem o motor do mecanismo. Remova o motor. Solte este parafuso
Para remover o sensor de reset, retire este parafuso para liberar o suporte da polia intermediária. Retire este anel elástico e remova a polia intermediária. Levante a tampa que trava a polia motriz e remova as engrenagens da cadeia do avanço da fita. Libere esta trava para remover o pressionador de papel. Retire os roletes de impressão, liberando suas molas. Remova este anel elástico. Libere a mola e retire a alavanca de engatilhamento do avanço de papel. Solte este parafuso e libere o sensor de autenticação. O mecanismo está desmontado. Montagem módulo 1. Para montar o mecanismo, basta usar a ordem inversa da desmontagem, porém, com alguns procedimentos específicos. Tome cuidado para não deixar parafusos frouxos, nem apertá-los demais. Observe também que algumas engrenagens possuem alinhamentos específicos, que, se não realizados, podem causar danos ao mecanismo. Instale os 2 roletes de pressão de papel, fixando-os em suas molas. Acomode a subunidade de pressão de papel e pressione-a até seu travamento. Passe os cabos do sensor de autenticação por estes cortes no chassi. Alinhe esse pino do sensor de autenticação com esse furo no chassi. E fixe o sensor com seu parafuso. Alinhe a guia do sensor de reset com esse corte no chassi. Atenção! Após acomodar o sensor, seu parafuso deve ser fixado neste furo. Fixe o sensor com seu parafuso. Passe por este furo o cabo do sensor de reset. Insira a mola da alavanca neste eixo com a extremidade maior para baixo. Acomode a alavanca desta forma. Mova a extremidade maior da mola até seu travamento neste corte do chassi. E certifique-se de que a extremidade menor esteja engatada na alavanca.
Fixe a alavanca com seu anel elástico. Nesta sequência, instale as engrenagens da cadeia do avanço da fita. A engrenagem fixa. A engrenagem motriz da fita. E a polia motriz. Alinhe o corte na tampa com a ausência de dentes na engrenagem. Pressione a tampa até seu travamento. Acomode a polia intermediária neste eixo do chassi. E instale a arruela de escorregamento. Fixe-a com seu anel elástico. Acomode o suporte e fixe-o com seu parafuso. Montagem, módulo 2. Instale o motor no chassi, dessa maneira, e gire-o até que os fios fiquem para baixo. E fixe-o com seus 2 parafusos. Passe os cabos do motor pela placa e fixe-a no chassi com seus 2 parafusos. Acomode a polia livre com seu suporte no chassi. Alinhe os cortes das polias para fora e insira a correia dentada, encaixando o tubete no corte da polia. Fixe o seu parafuso. Atenção! Ao girar o sistema, verifique se o tubete se encaixa nos cortes da polia livre e da polia motriz. Caso contrário, refaça o procedimento. Afrouxe o parafuso. Instale a chapa tensionadora. Tensione o sistema até o encaixe da chapa. E aperte o parafuso novamente. Fixe-a com seus 2 anéis elásticos. Para instalar o eixo tracionador, encaixe esta bucha no chassi. Em seguida, gire o eixo até alinhar o encaixe da outra bucha e pressione-a. Fixe-o com o seu anel elástico. Instale a guia da fita no carro de impressão. Insira o eixo secundário no chassi. E fixe-o com seu anel elástico.
Movimente o tubete até esta posição. Acomode o carro de impressão sobre o eixo secundário e encaixe este corte no tubete. Insira o eixo principal, passando pelo furo do carro de impressão. Fixe o eixo principal com seu anel elástico. Montagem módulo 3. Instale a engrenagem de redução do motor e a engrenagem motriz. Instale a engrenagem da cadeia de avanço e ajuste a alavanca de retenção desta maneira. Encaixe a engrenagem de redução da cadeia de avanço. Atenção! O dente longo da engrenagem de redução deve encaixar no dente único da engrenagem motriz. Encaixe o came da embreagem desta maneira. Posicione o solenoide nesta lateral e encaixe o seu parafuso sem apertá-lo completamente. Para ajustar o solenoide, alinhe o dente da alavanca com o dente do came. Dobre 3 vezes uma folha de papel da bobina e posicione entre a alavanca e o solenoide. Pressione o solenoide contra a alavanca e aperte seu parafuso. Retire o papel. Instale a engrenagem da embreagem. Pressione-a para baixo e gire no sentido anti-horário até seu travamento. Fixe os anéis elásticos da engrenagem e da embreagem. Faça um teste de tracionamento de papel, girando a engrenagem motriz neste sentido e acione manualmente a alavanca do solenoide. Observe que o eixo de tracionamento do papel deverá girar até o próximo travamento. Para a impressora não fiscal, acomode a placa de sensores no mecanismo. Insira a chapa de suporte e fixe-a com seus parafusos. Para a impressora fiscal, instale o sensor de fim de papel e aperte os parafusos do suporte. Acomode os cabos nas guias do mecanismo e solde as extremidades do solenoide
do motor, do sensor de reset e do sensor de autenticação. Montagem, módulo 4. Alinhe a cabeça de impressão sobre o carro e pressione até o seu travamento. Acomode o cabo da cabeça de impressão nas guias do carro. Fixe o cabo no carro de impressão utilizando cola quente. E conecte o cabo da cabeça de impressão na placa de conectores. Insira a serrilha e fixe-a com seus 2 parafusos. Acomode o mecanismo na base da impressora. Conecte os cabos da placa de conectores e de aterramento. Na impressora não fiscal, conecte o cabo da placa de sensores e fixe-o com uma presilha. Na impressora fiscal, conecte o cabo do sensor de fim de papel e fixe-o com uma presilha. Fixe o mecanismo com os seus 2 parafusos. Instale a fita de impressão, observando que ela deve passar entre a guia da fita e a cabeça de impressão. Estique a fita girando este pino. Instale a tampa traseira e feche a tampa frontal.